O teu mestre senta com essa galera aí, com esse povo aí, com essa gentalha aí. Que religioso é esse? Por exemplo, da teologia coach. A teologia coach é: você precisa ser forte. O crente com depressão é um crente fraco. Então, quando Jesus falou, respondendo àqueles homens, dizendo que ele veio para os doentes, ele estava dizendo exatamente isso. Eu vim para aqueles que reconhecem a sua condição humana, a sua fragilidade. Quando eu reconheço quem eu sou, eu experimento a maravilhosa graça de Deus. Bom dia, Vide, bom dia a todos e todas. Domingo é sempre dia de estarmos juntos, né? Às 10 horas da manhã, no nosso café. É sempre bom revê-los, né? A gente passa a semana em atividade, cumprindo as nossas tarefas, atendendo as nossas demandas. E aí a gente chega já no domingo, ansioso para reencontrar todos. Se bem que nós tivemos um encontro ontem, né? Inclusive aqueles que não participam do pequeno grupo, para mim, tem sido uma experiência. Eu já participei de alguns outros pequenos grupos, mas eu tenho participado de um que se chama Repense, e a experiência tem sido uma experiência fantástica. Ontem, por exemplo, à noite, ficamos assim, meio mexidos, emocionados com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, especialmente no dia de ontem, que foi bacana. Inclusive, rolou até um MPB depois com a galera aí, com o Elionar e tal, foi muito bacana, né? E você que de repente não participa de um pequeno grupo, olha, a gente tem um percurso aqui que é muito importante. Participe do ID. Nós iremos, inclusive, abrir uma outra turma do ID, tá bom? A partir agora de outubro. Já temos, me parece que duas ou três pessoas que já se manifestaram, interessados em participar do pequeno grupo. E aí o ID, melhor dizendo, e aí depois que você participa do ID, aí você pode ser encaminhado para um dos pequenos grupos, de preferência o Repense, porque é outra jornada com pequeno grupo, e aí nesse tempo de pequeno grupo, você certamente vai ser cuidado por aqueles que lideram os pequenos grupos. Então, participa do ID, que vai ser uma experiência também fantástica para você. Durante este mês de setembro, temos conversado sobre a graciosidade, né? Graciosamente, melhor dizendo, né? E aí a gente tem trabalhado esse tema muito importante, porque não basta apenas nós compreendermos conceitualmente a graça, né? Esse movimento permanente de amor de Deus em direção às nossas vidas, independentemente daquilo que fazemos, independente daquilo que somos. Deus tem este permanente movimento de amor para as nossas vidas, e aí a gente tem conversado e dialogado muito sobre isso, sobre esse tema neste mês. Inclusive, a gente colocou para vocês aqui um texto que eu diria que é um texto base para nós compreendermos melhor esta relação que Deus estabelece com todos aqueles que existem, e não apenas aqueles que o seguem. Deus não tem preferências nas suas relações. Nós temos. Nós selecionamos pessoas. Inclusive, alguns de nós, até em alguns momentos, quando nós damos conta, nós estamos num lugar ali de discriminação, de preconceito, ou pela raça, ou pela orientação sexual, ou até mesmo por aquilo que a pessoa expõe como pensamento ou como crença. Nós temos esse movimento às vezes. Deus, absolutamente, Ele não susta, Ele não impede, Ele não frustra o seu movimento de amor por conta dos nossos pecados, por conta daquilo que nós, muitas vezes, fazemos. E aí o texto base é o texto de Lucas, capítulo 15, em que narra, a partir do versículo 11 até o 32, narra a história dos 2 filhos perdidos. Não venha chegar comigo aqui e falar o filho pródigo como se o único
perdido desta narrativa fosse aquele filho que foi embora e pediu a sua parte da herança e foi embora. Não, nada disso. Ali o texto apresenta os dois filhos perdidos, o filho que foi e o filho que ficou. E aí, nesta caminhada, nesta jornada que temos aqui conversado sobre graça, eu consigo perceber, eu consigo encontrar, eu consigo ver os detalhes desta ação de Deus na vida deste homem, né, deste homem que se foi, desse filho mais jovem que se foi, manifestada ali na atitude do pai. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para que a gente compreendesse como a gente precisa compreender a nossa finitude, como nós precisamos lidar com a morte, como nós precisamos lidar com o sofrimento. Certa vez eu estava palestrando para um grupo de pastores, foi mais ou menos nesta época de setembro, falando sobre ideação suicida, comportamento suicida, e aí eu trabalhei um texto e perguntei para eles o que eles achavam do texto, que é o texto em que Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo. E aí eu abri a palavra para eles, para que eles pudessem participar e pudessem falar o que é que eles conseguiam enxergar no texto. E vocês sabem que, infelizmente, existe um índice preocupante de ministros, de religiosos, de líderes religiosos, não só pastores, que têm tirado sua própria vida. Por isso que eu fiquei preocupado e comecei a trabalhar nesta direção com esse grupo de pastores e outros que também ministrei. E aí eles começaram a participar dessa palestra, dizendo: eu consigo enxergar aqui que a gente precisa ter bom ânimo, que a gente precisa ter a certeza que Deus sustenta, que Deus nos abençoa, que Deus nos aponta um lugar seguro. E tudo isso era verdade. Tudo que eles falaram era verdadeiro. Mas eu perguntei para eles: em que momento vocês conseguem enxergar no texto o sofrimento, a aflição, a dor? E me parece que é um comportamento muito comum para líderes religiosos quando se fala de sofrimento. Não, o sofrimento não pode existir. O sofrimento a gente precisa enfrentar, ou a gente precisa enfrentar com alegria. Esses dias eu estava vendo aquele Divertidamente, muito família, aquele filme muito interessante, né? E aí eu percebi que a alegria, aquela personagem, a alegria, ela estava a todo momento querendo impedir os outros sentimentos. Impedir as outras emoções. Não se meta aqui. Tristeza não mete a mão. É como se a vida precisasse ser vivida numa perspectiva de alegria. E aí vocês sabem, eu vou dar um spoiler aqui, paciência, se você não assistiu, eu recomendo assistir, tá? E aí dá uma treta muito grande daquele negócio lá, né? A coisa começa a se desorganizar totalmente, porque a alegria queria se meter em tudo que é lugar, cara. E a vida cristã, perceba só, a vida cristã, ela não pode ser vivida, ela não pode ser experienciada a partir da alegria. A vida cristã não é uma caminhada, perceba só, a vida cristã não é uma caminhada em que nós estamos sedados no leito, que nós não podemos sentir, que nós não podemos fazer contato com as nossas emoções, que é proibido, né, manifestar tristeza. Afinal de contas, o Evangelho veio trazer boas novas de alegria.
É uma agressão a este ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Este Deus que viveu na carne, através de Jesus, o sofrimento. Inclusive, lá no jardim do Getsêmani, ele clamou, ele pediu, ele implorou a presença dos seus amigos, porque ele, Jesus, ser humano de verdade, não estava dando conta de tanta angústia que estava vivendo. E me parece que às vezes queremos viver um comportamento muito estoico. Os filósofos, eram grupos, né? Dentre os grupos dos filósofos daquela época, existia um grupo de filósofos chamado estoicos. Eram filósofos greco-romanos. O que é que eles faziam? Eles acreditavam que as pessoas não poderiam jamais expressar suas emoções. Não poderia. Era proibido pelos estoicos. As pessoas não poderiam demonstrar aquilo que sente. Se tem tristeza, se tem alegria, parece aquele cara do embotamento afetivo, sabe o que é embotamento afetivo? É aquela pessoa que não consegue expressar o que sente. Porque de alguma maneira foi impactada na sua história de vida, e aí ela tem dificuldade de expressar o que sente. E os estoicos acreditavam que não poderiam fazer contato com as emoções. Inclusive, uma das sustentações deles era que eles não poderiam se doar assim, de uma forma talvez até equilibrada ou até intensa ao amor. Viver o amor intensamente, jamais. Não pode se viver o amor e não pode se viver o sofrimento. Então, como é que eles acreditavam que poderia enfrentar o sofrimento? Como é que poderia enfrentar o sofrimento? Sendo forte. Você precisa ser forte. Isso me remete, cara, ao seguinte comportamento. Olha só, os coaches são importantes, tá? Não vou aqui meter pau nos coaches, são pessoas bacanas. Só que alguns deles saem ali da linha, né? Eu estou fazendo assim porque tem, de repente, algum aqui, eu diz, poxa, pastor, está metendo pau em mim, pastor, né? Não é isso. Eu respeito as profissões. Mas, como todas as profissões, tem alguns que saem da linha, exageram. O que é que os coaches, o que é que faz parte por exemplo, da teologia coach? A teologia coach é: você precisa ser forte. O crente com depressão é um crente fraco. A pessoa que sofre é uma pessoa sem fé. E essa teologia coach, passeia entre nós. Então a gente termina resgatando o comportamento estoicista. Mas hoje existe um pensamento também moderno secularizado. Qual o pensamento moderno secularizado? É o seguinte: em que as pessoas enxergam neste mundo uma maneira de encontrar o sentido da sua vida. Então, é o trabalho, é o amor, é a profissão. E as pessoas começam a se entregar, como se isto fosse a razão da sua própria existência. Ele existe a partir disto. E quando isto não existe, vem o sofrimento. E eles encaram o sofrimento como? Eles encaram o sofrimento como algo que não faz sentido. Sofrer não faz sentido. Então os estoicos falam o quê? Que o sofrimento precisa ser enfrentado com firmeza e que este sofrimento não pode ser sentido, expressado. O pensamento secularizado moderno, o que é? Que o sofrimento não faz sentido. Como não faz sentido? Eu não crio elasticidade emocional.
Eu não crio robustez emocional para lidar com o sofrimento. Aí você diz, espera lá, onde é que tu queres chegar com isso? Vamos, abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10. Aí você fica, onde é que Valmir quer chegar com o sofrimento, com a morte? E é importante que se diga que quando nós assumimos a posição de Senhor e Salvador das nossas vidas, nós começamos ou nós estamos no estado de desintegração. Aí eu pensando aqui, o ser humano é um ser humano complexo, né? Nessa complexidade, o Evangelho de Jesus e da sua graça tenta integrar este ser humano. A proposta do Evangelho de Jesus, eu não estou aqui desprezando a importância da psicologia, da antropologia, da sociologia, da medicina, de outras ciências que são suporte para este ser humano, mas as próprias ciências não dão conta deste ser humano complexo. São um suporte importante, mas não tem cura definitiva. E aí o ser humano precisa lidar com este sofrimento. E aí, olha, esse ser humano se desintegra, ele não sabe mais lidar com as suas emoções. Este ser humano não sabe lidar com os seus relacionamentos. Esse ser humano não sabe lidar com a ordem natural das coisas. Esse ser humano não sabe lidar com o amor. Esse ser humano não sabe lidar com os diferentes. Esse ser humano não sabe lidar com essa estrutura social também complexa. Porque ele está desintegrado, ele não consegue fazer uma leitura equilibrada, sadia, saudável. Está desintegrado. Porque o pecado fez isso. O pecado nos distanciou não só de Deus, mas nos distanciou também do outro. O pecado não é só contra Deus. Não existe essa coisa, o pecado contra Deus e contra o outro, porque todo pecado contra o outro é também contra Deus. E se é contra Deus, em quem eu estou colocando neste lugar aqui, que está ocupando o espaço de Deus? E aí o filho pródigo, deixa aberto aí que eu vou ler o texto, tá? Os 2 filhos perdidos, os 2 filhos pródigos, tem uma parte do texto de Lucas 15 que é muito interessante. Este filho que foi o filho mais novo, depois que ele compreendeu a grande bobagem, a grande besteira que ele fez, depois que ele compreendeu o lugar que ele estava, o que ele estava fazendo, o que ele estava se submetendo. Diz o texto de Lucas 15 que ele caiu em si. E aí, talvez caindo em si, a gente estava até conversando ontem lá no pequeno grupo, o que seria esse caindo em si? Talvez o filho tenha pensado assim, de repente eu vou voltar para a casa do meu pai porque tem comida, né? Estou passando fome aqui, o negócio está apertado, então eu vou procurar a casa do meu pai porque eu estou com muita fome, passando necessidade, e aí eu sou um cara esperto, não sou bobo, meu pai vai me receber. Talvez possa soar assim para você, talvez possa chegar assim para você, mas esse filho cai em si, não por aquilo que o pai era capaz de proporcionar, não por aquilo que o pai tinha capacidade de ofertar, de entregar. Mas ele diz assim, caindo em si, ele disse, caramba, os empregados do meu pai, meu pai é justo com esses empregados. Então, se ele me receber pelo menos como um dos seus empregados, eu terei
bondade. Eu terei misericórdia, porque o meu pai é um homem bom, justo e amoroso. E se ele é um homem bom, justo e amoroso, eu quero voltar para a casa do meu pai. E se ele me receber como um dos seus empregados, para mim está tudo bem, está tudo ok, está tudo jóia. Não vou ficar ressentido por ele me receber como um dos seus empregados. E esse filho foi, mas caindo em si. E esse caindo em si, quando a gente vai pesquisar sobre o texto, tal, a gente vai aprofundar a língua, né, língua que foi escrita a Bíblia, tal, a gente encontra a palavra ego. Ego. O seu ego estava perdido, porque ele cai em si é encontrar o seu ego. O seu ego começou a se organizar. E por isso que ele sente falta da bondade do Pai. Por isso que ele sente a falta do amor do Pai, da generosidade do Pai, da misericórdia do Pai, do abraço do Pai. Ele sente falta disso. Porque ele sabia que iria encontrar isto. Ele cai em si, ele se organiza. Ele não está mais no estado de desintegração desse ser humano. Ele está no estado de reunir as suas forças como ser humano para voltar à casa do Pai. Ele caiu em si. Então ele se deu conta do seu sofrimento. Caramba, olha o estado que eu estou, olha o lugar que eu estou. E 2 Coríntios 12, 7 diz o seguinte: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, e Paulo estava enfrentando um problema difícil lá, porque ele estava sendo aceito como apóstolo daquela época, porque tinham outros super apóstolos, super espirituais da época. E aí Paulo narra aí antes do texto, só para você se localizar, narra aí a experiência que ele teve, da espiritualidade que ele teve, que ele foi assunto até o terceiro céu, e lá teve visões inefáveis, e Paulo não dá detalhes sobre isso, porque o objetivo de Paulo não era apresentar as suas experiências, não é o que ele conseguiu enxergar, não é o que ele conseguiu vivenciar, a experiência que ele teve. O foco de Paulo não é isso. Então olha só qual era o foco de Paulo. Ele diz assim: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, para que eu não diga quem eu, as minhas qualidades, as minhas qualificações, e comece a nortear a minha vida a partir disto. E comece a me relacionar com as pessoas a partir desta minha posição, diante daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, daquilo que eu aprendi. E aí continua o texto. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes eu pedi que o sofrimento acabasse. 3 vezes eu supliquei, com angústia e com choro, que este enviado de Satanás pudesse deixar de existir, para que o sofrimento definitivamente pudesse ser excluído da minha vida, pudesse não fazer mais parte da minha jornada com Jesus. Ah, como seria bom a vida sem sofrimento. Mas será que seria bom a vida sem sofrimento? Será que seria uma experiência fantástica viver a existência, a vida neste mundo sem o sofrimento? Me parece que é o Timothy Keller, né, Felipe, que fala assim, que o sofrimento Deus usa o sofrimento como uma boca de ferro, como instrumento de boca de ferro, para anunciar ao mundo, a este mundo perdido, a sua graça. Deus usa o sofrimento como instrumento. Deus não faz o sofrimento. Deus não é o autor do sofrimento. Deus usa o sofrimento para que este ser humano pudesse se enxergue na sua condição.
E Paulo vai apresentar aqui o seu sofrimento. Quando ele diz, eu orei 3 vezes para que isso se afastasse de mim e eu pudesse viver a minha vida muito bacana. No capítulo 5 do livro de Mateus diz, bem-aventurado, não sei se é o versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que seria pobre de espírito? É aquele que se esvazia de si. É aquele que abre a porta para que Deus ocupe o lugar total na sua vida. É aquele que reconhece as suas fragilidades. É aquele que reconhece as suas limitações, para que Deus possa entrar, para que Deus possa participar da sua história. A vida e a caminhada cristã é uma caminhada de sofrimento também. Não é só uma caminhada de experiências agradáveis da vida. Eu diria que a caminhada cristã é uma caminhada para os fracos, não para os fortes. A caminhada cristã é uma caminhada permanente que nós precisamos nos reconhecer como fracos, frágeis, para que a gente abra a porta para que Deus ocupe a nossa vida, ocupe o nosso coração, ocupe o nosso ser, para que na caminhada, dia a dia, vivendo o sofrimento, mas vivendo a experiência do cuidado de Deus, da graça presente, da graça manifestada. Porque se eu me tornar autossuficiente, em que momento a graça vai me alcançar? Se você não reconhece a sua condição humana, em que momento você vai abrir espaço para a graça de Deus? Eu sou a mulher de ferro. Eu sou o homem de ferro. Pode vir que eu aguento. Não aguenta não. Nós não damos conta de passarmos por esta vida de forma autossuficiente. Não damos conta disso. Certa vez Jesus estava com os seus discípulos, e aí Jesus foi jantar na casa de publicanos, uma das raças mais nojentas daquela época. Os caras eram espertos demais. Roma dizia, olha, aquele cara deve 10 denários. Ah, é? O que você cobrar é seu, só quero os 10 denários, tá? Aí os caras cobravam 15, cobravam 20. Judeus, hein? Explorando o seu próprio povo. Por isso que os judeus não suportavam os religiosos, esses publicanos, cobradores de impostos. Não suportavam. Eles se beneficiavam. Por isso que Zaqueu disse, eu vou devolver 3, 4 vezes mais. Ele teve um arrependimento dele. E aí Jesus estava lá com esses publicanos comendo, aí chegou mais gente de conduta duvidosa, eu não sei quem eram essas pessoas. A pessoa, você está na mesa, em que na sua mesa está o santo dos santos, você e mais alguns, santo dos santos. Aí chega aquelas pessoas que a sociedade não vê com bons olhos, que as pessoas são extremamente discriminatórias. Aí a pessoa diz assim, eu posso sentar nesta mesa? Né? Imagina um travesti chegando e diz, eu posso sentar junto com vocês? Posso sentar? Posso comer com vocês? Imagina um político, né? Sentar com você, né? Existem políticos sérios por aí, eu só ainda não descobri quem, tá? Mas existe. E a gente vai selecionando pessoas que queremos nos relacionar. E aí as pessoas, quando começaram a enxergar Jesus com os publicanos e as pessoas de conduta duvidosas, disseram para Jesus, ei, que história é essa? Falaram para os discípulos, que história é essa? O teu mestre senta com essa galera aí, com esse povo aí, com essa gentalha aí. Que negócio é esse? Que religioso é esse? Que líder é esse? Será que esse líder fala aquilo que eles querem ouvir?
E aí Jesus ouviu esse papo e chegou com esses líderes religiosos. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vim para os adoecidos. Eu vim para os doentes. Eu vim para os fracos. Não vim para os autossuficientes, porque eles não darão espaço para que eu manifeste a minha graça neles. Esses autossuficientes não tem espaço. Tem uma piadinha que diz assim, que uma pessoa pecadora chegou na igreja e disse assim, e foi impedido de entrar, não aqui na VIT, né? Chegou na igreja assim, você não pode entrar aqui. Por quê? Porque você é pecador. Aí o irmãozinho lá, pecador, né? Chegou na sua oração com Deus e disse assim, Senhor, estou chateado. Estou chateado porque eu fui naquela igreja X lá, e tu acreditas que não me deixaram entrar? Aí Jesus, né, respondeu a oração dessa pessoa e disse, você está chateado com isso? Se você está chateado com isso, eu poderia estar chateado também, porque eu também não entrei nessa igreja, eu fui barrado. Eu fui barrado. Essa igreja não tem nada de mim. E aí, olha, onde a graça pode se manifestar? Naqueles que assumem a sua condição humana. Que chega com Deus em oração e diz assim, está aqui eu, Valmir. Sabe, Senhor, aquelas questões que eu ainda peco, algumas coisas que eu ainda me apresento frágil, sabe aquele pecado que eu repito de vez em quando? Sabe, Senhor, esse sou eu. Eu tenho consciência do meu eu. Assim como o filho pródigo, né, entre aspas, né, caiu em si, nós que temos o Espírito de Deus, nós precisamos cair em nós. Este sou eu, esse cara aqui, Deus, que eu estou falando contigo, este sou eu me incluo nisto aqui. Então, quando Jesus falou, respondendo àqueles homens, dizendo que ele veio para os doentes, ele estava dizendo exatamente isso, eu vim para aqueles que reconhecem a sua condição humana, a sua fragilidade, que reconhece o sofrimento, que não sabe lidar com ele. Eu vim para esse cara aí. Então segue aí o texto. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu reconheço quem eu sou, eu experimento a maravilhosa graça de Deus. Quando eu sei quem de fato eu sou, eu abro espaço para Jesus mostrar a sua face generosa e graciosa em minha vida. Você não conseguirá viver a experiência da espiritualidade se você não abre espaço para que esse Deus se manifeste graciosamente na sua vida. Paulo deixa de lado que é esbofeteado por Satanás e diz assim, olha, essa é a fraqueza, eu reconheço a minha fraqueza. Eu sei que na minha fraqueza Deus se mostra na sua graça. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. A minha glória não é na minha experiência. A minha glória não é no meu conhecimento. A minha glória não é a partir da minha trajetória com Gamaliel, com este grande mestre da época. A minha glória não é que eu escrevo bem. A minha glória não é porque eu tenho um contato com Deus, que eu vivo as experiências da vida com Ele. A minha glória é porque eu sou um homem fraco. E nesta fraqueza Deus se mostra, e se mostra de verdade. Não pense que você, eu, nós, enquanto comunidade de Jesus,
Vamos trilhar uma caminhada de experiência, de aprendizado, se a gente não reconhece as nossas fragilidades. Então a glória de Paulo era reconhecer a sua fraqueza. Você já falou da sua fraqueza para Deus? Quais são as suas fraquezas? Então, olha só, para que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, assumir a nossa fraqueza às vezes é difícil, cara. Quando eu fui pastor de uma outra comunidade, uma pessoa falou assim com brilho nos olhos, e disse para mim, eu não choro. Faz muito tempo que eu não choro. Chegar diante de Deus é assumir a nossa vulnerabilidade. Quanto somos vulneráveis. Às vezes isso é difícil. É difícil chegar com Deus e falar, meu coração é fechado, Senhor, para tal pessoa. É difícil, Senhor, eu amar aquela mulher, aquele homem. Ai, como é difícil perdoar aquilo que ele me fez. Como é difícil perdoar um filho que foi embora sem dar satisfação. Como é difícil amar ou perdoar alguém que foi tão ingrato. Como é difícil perdoar e amar alguém depois que você se entrega totalmente, se vulnerabiliza totalmente. E aí é muito difícil amar e perdoar. É difícil reconhecer isso diante de Deus, é verdade. Mas quando você, presta bem atenção, quando você se vulnerabiliza diante de Deus e diz quem de fato você é, assuma o seu papel aqui nessa relação com Deus, Ele olha para você e diz assim, eu vim para você. Eu vim para os doentes. Eu estou aqui para trabalhar com você. Eu estou aqui para restaurar você. Você não vai conseguir lidar com isso com suas próprias forças. Não vai, você não dá conta. Então, a minha graça te basta. Paulo continuou sendo esbofeteado. Tem sofrimento, e eu preciso falar isso, que a gente vai precisar lidar para o resto das nossas vidas. A caminhada com Jesus não é uma caminhada de sucesso. A caminhada com Jesus é uma caminhada de triunfo. Triunfo é diferente de sucesso. Paulo, no capítulo 4 de Efésios, acho que é, né? Efésios ou Filipenses? Agora me deu a dúvida aqui. Filipenses 4, 11 a 13, diz algo interessante. Paulo diz, eu aprendi a passar fome e a ter fartura. Eu aprendi a ter necessidade e abundância. Eu aprendi. E aí no final do versículo 13, ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a depender de Deus. Eu aprendi que existe uma coisa chamada graça. Tem sofrimentos que eu vou ter que aprender a lidar. Com a sua graça, eu vou conseguir lidar. E eu sempre abro um parênteses. Lidar com o sofrimento não é permanecer no lugar de agressão.
Se você está no lugar de agressão, você precisa sair do lugar de agressão. E o Senhor vai te dar graça para você sair desse lugar de agressão. Então Paulo aprendeu. Olha só, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 em diante, olha o que é que diz. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Só coisa boa ele vai falar aqui. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, né? Sem segurança alguma, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo dentre falsos irmãos. Passa aí. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Que enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Não é pelo que eu passei, não é pelo que eu consegui sobrevoar, não é a partir daquilo que eu reconheço que eu superei, é a partir da minha fragilidade. Eu sou um homem fraco. O Evangelho de Jesus é para homens e mulheres fracos e fracas. Se você tivesse uma pedra aí, eu iria dizer: quem é forte, atira a primeira pedra. Se alguém te bater na face, seja fraco e ofereça a outra face. Se alguém se tornou seu inimigo, vá lá e ame seu inimigo. A religião dos fracos. É a religião dos fracos. O sofrimento não tem como nós escaparmos. Não tem como passarmos por esta vida sem sofrimento. Jesus não nos vendeu, não nos apresentou nenhum evangelho de sucesso, nenhuma vida de sucesso. A sua própria vida foi uma vida de perdas. Ele deixou sua glória e se fez ser humano. Diz num evangelho maltrapilho que Deus manifestou a sua fraqueza em Jesus. Até Deus manifestou a sua fraqueza em Jesus, pendurado no madeiro. E se tornou maldito. Se tornou maldito. Então, quando nós assumimos a nossa fraqueza, nós nos tornamos parecidos com Jesus. Então, assuma a sua fraqueza. Diga quem você é. Se apresente a quem né, de fato Deus é, para que Ele possa ocupar os espaços da sua vida. Certa vez um monge estava fugindo de um tigre. E ele correu desesperadamente, até eu faria isso. E ele viu um abismo. E ele pegou e começou a descer pelo abismo com uma corda. E ele olhou para o leão e disse: ufa, caramba, estou livre desse tigre. Mas aí quando ele estava descendo, ele viu o quê? Pedras pontiagudas. Quando ele olhou para cima, ele viu o tigre. Mas para piorar a situação, alguns ratos começaram a roer a corda.
Caracas! No seu passado tinha o tigre. No seu futuro, o grande abismo com pedras pontiagudas. E para fechar de vez, os ratos roendo a corda que ele estava se segurando. Só que quando ele olhou para a direita dele assim, ele viu um lindo cacho de uvas. Sabe aquela uva bem docinha? Vou exagerar aqui. Sabe aquela uva sem semente? A gente põe assim, nossa, que delícia. Que gostoso. Antes de tomar um copo de vinho, eu mexo assim e cheiro. Nossa, que cheiro agradável, que cheiro gostoso. E aquele homem olhou para o seu passado, olhou para o seu futuro, e aí ele estendeu a mão para o seu presente. Pegou aquele cacho de uva, o sofrimento é doloroso. Negar é uma grande tolice. Pensar que neste mundo o sofrimento não faz sentido é se deslocar e se distanciar de Deus. É se distanciar e se deslocar de Deus. Esse mundo não faz sentido. Apoiar-se nisto é apoiar-se numa grande teia que vai te levar ao fundo do poço. Olhar para o seu passado, olhar para o futuro a partir daquilo que você prospecta para o futuro. Convite de Jesus é para que você viva o presente. Se delicia do cacho de uva. Se delicia da graça de Deus. Eu estou sofrendo. Eu tenho algumas coisas que eu não consegui resolver do meu passado. Eu não vejo nenhuma perspectiva para o meu futuro. Eu não vejo nada de uma luz no fim do túnel. Eu não consigo enxergar flores no meu caminho. A minha caminhada é cheia de dores e sofrimento. Mas que nesta manhã você possa se deliciar com um cacho de uva, com um presente, com um Deus que está disposto todos os dias a manifestar a sua graciosidade, a sua maravilhosa graça, no sofrimento, nas dores, nas dificuldades, nas suas fragilidades, nos seus pecados, nas suas mais profundas angústias. Deus se propõe a caminhar contigo, manifestando a sua graça. É isso. É isso. A vida cristã é isso. O Evangelho é isso. A vida com Deus é isso. A caminhada com Jesus é isso. O Evangelho é isso. E por isso, que por mais que eu tenha as minhas fragilidades, por mais que eu tenha as minhas dificuldades, eu não desisto deste Deus, porque Ele não dá fardo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por tua generosidade, mas sobretudo por tua graça, a graça, Senhor, sempre presente, a graça maravilhosa. Oh, que a tua graça seja vivenciada, experimentada, saboreada todos os dias, às vezes sem forças, às vezes fraco, às vezes abatido, às vezes triste,
às vezes mergulhados na nossa própria dor e história, mas nós podemos viver a vida graciosamente.